Eu sou mestre em fazer. Você gravar. Eu sou sempre, né, eu e Rubens sempre fechamos aqui as nossas reuniões, né? E hoje eu estava conversando com ele, e nós sempre, na última reunião, sempre falamos do quê? Do Natal, né? O Natal está chegando, o Natal vem, nós precisamos. E hoje nós resolvemos falar do Ano Novo, né? Porque como nós estamos sempre muito perto do Natal, a gente se esquece Ano novo. do Ano Novo. Tem uma ano mesmo. Então, nós vamos falar hoje sobre o Ano Novo. E, e nesse livro de Humberto de Campos, tem uma passagem muito interessante sobre o Ano Novo. Ele traz um espírito que vai reencarnar para uma família, para que ele ou conheça, ou esteja perto daquela família que ele que vai recebê-lo, né, reencarnante, e essa família está comemorando o Ano Novo. Estão todos em família, comendo à vontade, bebendo à vontade, estão todos reunidos. E aí o tutor dele, né, o devotado amigo da espiritualidade, começa a conversar com ele e diz o seguinte: nova existência, meu filho, é igual ao Ano Novo. Enche seu coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. Então, todo ano, né, a gente faz, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. E a gente precisa saber, neste balanço, no Natal, no Ano Novo, o que foi que nós deixamos de fazer. O que foi que nós realmente gostaríamos de ter feito e não fizemos. Ou deveríamos ter feito e não fizemos. Este balanço é mais importante do que as promessas que a gente vai fazer para o ano que vem. Porque as promessas do ano que vem, elas são muito vagas. Mas aquelas que nós precisamos fazer, aquelas que nós precisávamos fazer, essas são importantes. Então, é bom que este balanço seja exatamente isso. O que é que eu deixei de fazer, deveria ter feito e não fiz no ano de 2024. Continuando, ele diz o seguinte: o tempo é um tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não se esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. Então, nós vamos também falar sobre o tempo, exatamente esse tempo e o que nós fazemos com o tempo. Quais são os nossos objetivos, como nós usamos o tempo. E agora eu vou passar a palavra para o meu querido, para que ele possa falar um pouquinho, depois a gente bate uma bolinha os dois, né, meu bem? Isso. Eu estava pensando que ela estava falando, o que que a gente fez antes. Alguém fez projeto para esse ano, no ano passado? Fez? Porque a gente fala muito no final, não, a gente tem que planejar para o ano que vem e tal. Com sinceridade, alguém fez um projeto, fez um plano, botou no papel, eu tenho essa meta tal a curto prazo, médio e longo prazo. Parabéns, eu não fiz. E é difícil a gente fazer isso. E mais difícil do que escrever no papel e colocar isso é cumprir. Colocar no papel eu acho até mais fácil. Porque a gente entra num bicho assim meio de sonho, né? A gente acredita, superpoderes, a gente vai conseguir, não, esse ano vai, não sei o quê, e a gente elenca lá as coisas possíveis, quase impossíveis e impossíveis, e vai fazendo. O problema é que a gente não chega nem no quase impossível. Os possíveis mesmo, a gente já derrapa na curva e é um grande problema. Por isso que a Sara falou assim, acho importante a gente pensar no ano que vem. Mas para pensar no ano que vem, a gente precisa parar para quem fez a meta. Para quem não fez meta, tudo bem, vai fazer ainda, né? Mas para quem pensou em alguma coisa, algum projeto para 2024, é o que não conseguiu cumprir. O que aconteceu que você não conseguiu cumprir? E talvez isso que você não cumpriu é que seja a meta para o ano que vem, para colocar na sua meta. E descobrir quais foram os fatores, quais foram as situações, o que faltou para você, para nós conseguirmos finalizar
mais itens daquela lista que a gente faz para o ano que vai Só que seguir. isso tem um agravante, né, meu filho? É Oi? o tempo. O tempo. É. E a gente está fazendo o que com o tempo? Será que a gente está matando o tempo? Será que a gente está aproveitando o tempo? E talvez a grande dificuldade da gente viver bem o tempo é que a gente tem uma grande dificuldade de viver o aqui e agora. Ou a gente está lamentando o passado, ou a gente está sonhando o futuro. Esquecendo que, para esse futuro acontecer, esse sonho concretizar, ou um item daquela nossa lista acontecer, a gente precisa estar no aqui e agora, vivendo plenamente. E talvez a gente não esteja dominando o tempo de fato, não esteja exercendo esse tempo com a qualidade que a gente precisa. E a gente tem que pensar sobre isso. A gente vive num mundo, eu sempre falo isso, com tanta informação, a gente recebe uma enxurrada de informação que a gente não dá conta disso. Isso gera na gente uma tremenda ansiedade. Quem não é um pouquinho ansioso? Teve gente que riu com um pouquinho. Eu não sou. Quem é Muito. mais ou menos ansioso? Outras pessoas riram. Quem é muito ansioso? Aí todo mundo deu um sorriso, né? No mundo de hoje, ser muito ansioso é normal. É normal ser muito ansioso. Quem não é muito ansioso, a gente olha meio de lado. Esse cara aí não é normal, né? Tem problema. É o que não tem ansiedade é que tem problema. O ansioso é o que está tudo bem. A gente está normalizando isso, né? E isso é muito ruim, gente. Mas essa ansiedade tem uma causa. Essa enxurrada de informação, e com essa informação vem uma enxurrada de responsabilidades e de autocobranças. A gente meio que se cobra de que tem que estar bem informado, tem que saber de tudo, tem que ter opinião de tudo. E não tem, não. Não tem, não. A gente tem que dar conta daquilo que chega até a gente, das pessoas próximas, se informar do que está acontecendo no mundo, mas principalmente focar no que está no nosso campo de ação para que a gente possa agir, para que a gente possa dar qualidade a esse tempo. Mas a nossa ansiedade é louca. Ela faz a gente estar pensando a 1.000 por hora e não está vivendo esse tempo aqui. Tem alguém aqui que está pensando em outra coisa que não seja o que eu estou falando? Tem alguém que viajou agora? Foi parar em casa? Tem gente que confessa. Esses aí estão sendo espíritas. Eu não sei se eu confessaria. Quantas vezes eu assisti palestra, gente, e eu viajava, era horrível, né? Não é horrível isso? Aí o palestrante está falando, e às vezes o palestrante fala, não sei o que, e olha para você, eu ficava amarelo, vermelho. Eu falei, ai, caramba. A pior é quando ele falava algo que batia com você. Eu falei, está perguntando, ele está olhando para mim, ele está sabendo que eu não estou, né? Quando a gente está começando a doutrina, a gente acha que quem está do lado de cá sabe mais das coisas, tem alguma intuição, vê, né? Está vendo algum espírito do nosso lado, essas coisas. Aí a pessoa fica com medo, vai saber o que eu estou pensando. Tem essas coisas. Mas não se preocupa não, que a gente não sabe nada disso, né? Mal sabe da nossa vida quando vai dos outros, né? Quer que eu leia? Eu leio. Não, estou dizendo que a gente faz. Aonde? Onde você parou aqui? Falei aqui. Tá. E aí ele enumera um monte de situações que acontecem, e eu vou ler aqui algumas para vocês, porque é muita, né? Vou ler só algumas, tá? Então, o tempo, os ignorantes perdem. E perdem por quê? Porque eles não sabem o que vão fazer com esse tempo. Eles acabam com a oportunidade que o tempo traz a eles. E olha, gente, quem é espírita, quem está na doutrina espírita, quem vem a uma casa espírita, não pode se colocar muito nesse grupo de ignorantes, gente. Tudo bem que a gente não sabe de tudo, mas a gente já despertou para muita coisa, né? A gente tem uma noçãozinha do que o tempo, ele tem um valor, é um tesouro precioso e que a gente precisa usar bem. Os loucos matam. Eu acho que todo mundo tem um pouco de louco, né? Que a gente mata do nosso tempo, que a gente perde esse tempo, ele passa pelas nossas mãos, que a gente deixa passar de oportunidades e boas oportunidades na nossa vida, mas é muita coisa. Vocês já pararam para pensar no dia a dia de vocês quantas oportunidades que a gente tem de ser melhor,
de fazer o bem, de não julgar, de se silenciar e que a gente deixa passar pela nossa mão e que a gente faz tudo ao contrário. Oportunidade de vivenciar e exercer algo que a gente reflete muito dentro da casa espírita. Quanto do tempo a gente perde, a gente mata quando sai aqui dessa casa? Eu não vou nem dizer muita coisa. Vamos hoje terminar aqui. Presta atenção no tempo vivido. Vocês vão abrir a porta e vão sair. Vejam como vocês vão viver esse tempo. Quanto tempo vai durar as reflexões, os pensamentos que vocês estão matutando aí dentro de vocês? Quanto tempo vai durar isso até a casa de vocês? Os maus envenenam. Como a gente usa o tempo para envenenar a vida das pessoas? Parece pesado isso que eu estou falando. Nossa, mesmo. Eu não vou envenenar, eu não enveneno a vida de ninguém. Não é por maldade, não, é até por essa ignorância. Quantas vezes a gente deixa escapar uma palavrinhazinha maliciosa, que tem ali uma conotação pejorativa, né? Uma coisinha assim, subliminar, que vai nas nossas palavras, nas nossas conversas, para atingir o outro? Quantas vezes a gente podia se silenciar, sabe de algo que não é tão interessante do outro, mas a gente tem assim uma coça a língua, né? A gente tem assim uma dificuldade e a gente solta uma coisinha de leve ali que está dando referência àquela pessoa sobre algo que aquela outra pessoa tem. Alguém já fez isso aqui? Eu já. E me envergonho disso, naturalmente. Mas eu me pego às vezes falando. Às vezes eu estou numa conversa e eu estou ali, quando já saiu assim, eu me dou conta no meio da conversa daquilo que eu fiz. E aquilo não cai bem. Eu falo, meu Deus, mas eu não tenho como eu reverter, se eu já falei, já joguei, o outro ouviu. Eu rezo para o outro não ter prestado atenção, está prestando atenção. Sabe, é quando a gente vai conversar com o outro, está falando assim, esse é o pensamento. Mas muitas vezes não é. E a gente depois o outro envenena vem e nós mesmos comenta. também. E a gente envenena, gente. A nós mesmos. Quando a gente não cultiva um auto-amor, quando a gente não cultiva uma autovalorização, não se reconhece, não reconhece o valor, uma palavrinha que eu usei muito esse ano, aceitação. Quando a gente não se compreende, não se aceita, a gente também está se envenenando. Será que a gente fez muito isso em 24? Será que a gente se diminuiu? Será que a gente não deu o nosso real valor? Será que a gente esqueceu esse ano de olhar para o espelho com sinceridade, dizer que se gosta, que se ama, do jeito que é, se aceitou, com todas as dificuldades físicas que o tempo possa ter trazido e que não nos agrade, e tudo bem? Ninguém aqui é uma fotografia parada no tempo, mas nós somos pessoas dinâmicas, que somos vivos e, portanto, temos movimento. Por que não aceitar esse fato? Por que não se olhar com prazer, mesmo com a idade passando e nos trazendo as marcas das nossas experiências? Por que não olhar no espelho e perceber tudo que a gente viveu e aceitar as nossas falhas como algo natural, permitido por Deus? Ele nos criou simples e ignorantes. Se olhar no espelho com sinceridade, se aceitar. A gente fez isso esse ano? Se não fez, a gente tem 2025 todo para fazer. Tanta coisa. Os mentirosos ridicularizam. Alguém contou alguma mentirinha esse ano? Não? Eu contei. A pessoa quer dizer que não, né? Mas eu contei. Tem que reconhecer isso. E eu não vou dizer certinho assim, mas mais de uma vez. Estou mal com isso? Bem, não fico feliz, mas eu entendo que é algo dentro da minha evolução possível de acontecer. Às vezes a gente mente para se proteger. Às vezes a gente mente achando que vai proteger o outro também. Tem verdades que às vezes machucam o outro. Tem verdades que nós não aguentamos.
a realidade dessa verdade. E às vezes a gente mente para nós mesmos, que é a pior mentira, mas a gente também mente para as outras pessoas na sociedade. É o ideal? Não, mas é o possível na nossa evolução. E a gente precisa estar atento com isso. Vivermos mais próximos da autenticidade do que nós somos, nos colocarmos diante da vida e nos posicionarmos diante dos assuntos, das coisas, das pessoas com naturalidade. Não é fácil, hein? Parece fácil, mas não é. Nós estamos presos a costumes sociais, nós estamos presos à nossa sociedade, à nossa cultura atual. E nós agimos muito de acordo com ela, hein? Eu sou espírita, acredito em muitas coisas, mas lá fora, muitas vezes eu não me reconheço como espírita, hein? Porque eu estou preso a algumas questões sociais, do meio que eu estou. E aí eu me movimento, que talvez não seja um movimento que eu, Rubens, quando estou aqui pleno, estou aqui realmente espírita e realizado, dentro das minhas convicções. Mas lá fora, eu às vezes me vejo menos espírita. Mas, Rubens, como é que você tem coragem de falar isso? Porque eu estou tentando ser autêntico comigo mesmo. Estou tentando hoje não mentir para mim. Porque ao longo desse ano eu menti para mim várias vezes. Foi certo? Não. Me trouxe problemas? Com certeza. Agora, o mais importante, eu percebi isso? Percebi. Aprendi com isso? Aprendi e estou aprendendo com alguns ainda. Isso que é o importante. Vamos estar atentos a isso no ano que vem. Estarmos atentos ao que estamos fazendo, ao que estamos sendo naquele momento presente. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quem sou eu? Eu estou agindo com sentido, com honestidade comigo, tá? Em primeiro lugar, comigo. Eu estou sendo honesto com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu almejo. Uma boa reflexão para 2025. Os revoltados acusam. Quantos de nós nos revoltamos ao longo da jornada, hein, gente, do caminho? E acusam o tempo, né? Acusa o tempo. Não deu tempo. Acusa as outras pessoas. Esse ano eu não consegui fazer várias metas minhas, gente, porque um monte de gente atravessou meu caminho. Não, Você estou não falando teve sério, tempo. não, tá? Oi? E você não teve tempo. E eu não tive tempo. Mas isso não é verdade. Que bom que várias pessoas cruzaram o meu caminho. Isso é oportunidade de aprendizado. Afinal, eu vim para a Terra para cruzar o caminho dos outros e os outros o meu. É isso que é conviver. Eu não vim para ficar escondido como um eremita numa caverna, eu vim para conviver com o outro. E eu preciso que os outros interfiram na minha vida, porque é essa interferência que me faz crescer, que me ajuda a me conhecer. Se eu ficar isolado, como eu vou me descobrir? Como eu vou me perceber? Não tem como. Que bom que as pessoas cruzaram o meu caminho. E que bom que eu me desperto para isso, para não ficar acusando essas pessoas, para não me revoltar com a vida, com o tempo, com Deus, de que não foi possível as coisas acontecerem. Pensando nisso aqui, me veio, e aí não tem como eu não falar isso, às vezes a vida vem com uma sequência de coisas que eu vou te contar. A gente pode até ter em dúvida a existência de Deus. Mas, meu Deus, como é que acontece uma coisa atrás da outra? E vem, e quando você pensa que a coisa está melhorando, vem outra, e você fica botando em questionamento. Isso não é possível. Eu estou tentando fazer as coisas, né? Estou me esforçando e tal, e as coisas vêm. A gente bota em xeque muito isso. Mas isso não é à toa. Deus não está sentado numa nuvem castigando a gente. Agora eu vou pegar o arma ali na esquina. E vai ver. Aí, pum, dá um problema de coração nele, ele tem que trocar a válvula. Aí vai, é para ele aprender. Cuidado, hein, Ana, que ele vai preparar outra para você. E aí ele vai. Aí eu levo um tombo, machuco um ombro, vou ter que operar. Deus, não, vou pegar ele agora na esquina. Já estou até com medo. Vai virar o ano que vem depois, né? Foi o ombro e o outro. A gente não pode ficar arrumando desculpa e algozes para a nossa vida, não. As coisas acontecem com a gente porque a gente está vivendo o tempo dinamicamente. Todo mundo que está interagindo, andando, é possível de acontecer algo. Não tem nada de extraordinário nisso.
E as sequências vão acontecendo. E que a gente tenha lucidez ano que vem para enxergar isso, não como punição, mas como aprendizado, por mais doloroso que seja, e é doloroso, gente, por mais doloroso, mas que seja um aprendizado, que traga algo com isso, e que a gente saia melhor de alguma forma. Que para mim, um dos piores castigos é a gente usar mal o tempo no sofrimento e não tirar nada daquilo. Sofreu em vão, sentir dor em vão, isso é a pior coisa que pode ter. Se vier o sofrimento e a dor, que venha, mas que eu tire alguma coisa, eu esprema isso e veja, tá aí, ensinamento, aprendi, cresci, evoluí de alguma forma, nem que seja 1 milímetro, mas aconteceu, né? E dessa forma o tempo foi bem aproveitado. Agora, viver uma experiência ruim e a gente ficar só na lamentação, só na revolta, tentando arrumar culpados do que aconteceu, isso não resolve o problema. Às vezes até agrava e piora, né? Cria uma situação muito mais pesada. Você não quer levantar e falar um pouquinho? Não queria perder essa. É a última do ano. Voltando aqui no que ele estava falando, ele diz assim: os mentirosos ridicularizam. Os mentirosos ridicularizam o tempo, né? Ele não existe, eu faço o que eu quero, eu uso da forma que eu quero. Quando, na verdade, nós temos que dar uma importância absurda ao tempo que nós temos aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém desencarnando, ou de saber de alguém desencarnando, ou de ter alguma oportunidade dessa que as pessoas dizem, meu Deus, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu deixei de fazer aquilo outro? Como é que eu perdi tempo fazendo aquilo outro? Eu me lembro muito da Rainha Elizabeth I, que disse ao médico que estava assistindo na hora da morte, ela estava bem mal, e ela disse para o médico, meu reino por mais 2 minutos de vida. Então, vocês veem que, às vezes, as pessoas se apegam, de alguma forma, ao tempo e perdem de uma forma absurda. E nós, às vezes, ficamos... Eu não tenho nada para fazer. Nada para fazer? Ô, gente, olha aqui. Quando vocês não tiverem nada para fazer, me procurem. Me procurem, por favor. A maioria aqui tem meu telefone, é tudo... É só me procurar. Ah, a senhora não tem nada para... Espera aí. Você vai ver, arranja em 2 minutos. Porque nós temos sempre que ocupar o nosso tempo. É fundamental nós estarmos atentos e valorizarmos o tempo que temos, porque esse tempo amanhã vai nos cobrar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa forma de ser, daquilo que nós fizemos com ele, daquilo que nós fizemos conosco, daquilo que nós fizemos com o próximo. Ele vai nos cobrar. Isso é fato. Que ele vai nos cobrar? Não, nós vamos nos cobrar exatamente por não termos dado a ele a devida importância que o tempo tem. E aí, continuando, tem muitos momentos, eu acho que, de repente, se vocês quiserem, o livro é Pontos e Contos, é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e é do Espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, né? E a lição chama-se Ano Novo. E aí ele continua, ele diz assim, esse tutor ao seu tutelado. É por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. E esse patrimônio é tempo. Vale-te, pois, das oportunidades novas, sem olvidares o dever convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se. O homem precipita-se. O tempo espera. O primeiro experimenta, o segundo determina. E realmente nós temos o tempo determina. Como determinou para o Rubens, que vai ter que operar o ombro, como determinou para o nosso querido Arno, que graças a Deus já está ótimo, né? Então, ele diz assim, lembra-te que o tempo ensinará aos ignorantes, envenenará os maus. Quando nós temos uma
um modo de ser, né? Eu estava ontem, a Lili estava fazendo aqui a sua explanação, nós estávamos conversando algum tempo atrás sobre isso, e ela ontem tocou nesse assunto. Eu já conheci muitas pessoas, né? Pessoas que, de repente, por ignorância, agem mal, falam mal, cuidam-se mal, por ignorância. Mas atualmente, eu estou me deparando com pessoas más, que fazem aquilo com um certo prazer. E é assustador você ver, neste mundo em que nós estamos, no mundo de transição, que nós temos que passar para um mundo de regeneração, nós encontrarmos pessoas más, que têm prazer no mal. Então, ele diz aqui: o tempo envenenará os maus, vão envenenar os maus, confundirá os vaidosos. Quando nós somos muito vaidosos, nós temos essa coisa de acharmos que sempre tudo vai dar certo, que nós vamos, sabe, nós somos os melhores, não vai ter ninguém melhor do que nós, e ele vai confundindo, de tal forma nós vamos ficando cegos a ponto de não enxergarmos aquilo que realmente somos, aquilo que realmente nós temos que dar valor. Então, esse tempo vai realmente, ele vai tirando, ele vai minando a vaidade das pessoas, porque é horrível, né? Você vê essas pessoas hoje que dão importância infinita ao corpo, por mais que elas queiram arrumar, botar o que for, não sei quantas botox, isso vai mudar. Se ela chegar a ficar mais velha, isso vai acabar. Necessariamente vai ter um dia em que ela vai ter que se deparar com o tempo. E o que foi que eu construí de bom neste tempo? Eu passei a maior parte do tempo nas minhas aulas de ginástica e nos meus consultórios botando botox, botando não sei o quê, e arruma. Lógico que nós temos que ser vaidosos, lógico que nós temos que cuidar de nós mesmos. Estou dizendo absolutamente nada disso. Mas a vida não é só isso. Nós temos que pensar que nós temos muito mais coisas para viver e para levar para o mundo espiritual quando nós passarmos para lá. A nossa bagagem tem que ir com um pouco mais robusta de coisas que nós fizemos com o tempo que nós temos aqui. E ele continua: perturbará os criminosos. Lógico, porque no momento em que passa-se o tempo, os criminosos vão dando conta daquilo que fizeram, porque você tem um momento em que você acha que você não fez nada. Tem muitas pessoas que, de repente, cometem os maiores crimes e dizem: não, eu fiz para o meu bem, para o bem do próximo, não tem problema. Mas, com o tempo, os criminosos vão se perturbar. E vai daí vir a culpa. Daí virá a culpa e ele vai ter que ressarcir-se, ele primeiro da culpa, para depois ressarcir o próximo. Então, o tempo é algo que nós temos tudo isso para resolver, nós temos tudo isso para fazer. Ele continua: o tempo ridicularizará os mentirosos. Gente, ninguém vai conseguir mentir pela vida inteira. A verdade virá à tona. Não tem como nós, em algum momento, as pessoas que enganam o próximo, que enganam a si mesmo, vão se deparar com a verdade. Isso é fato. O tempo vai se encarregar de ridicularizar. E nós precisamos pensar bem nisso. Que aqueles que enganam, aqueles que manipulam, aqueles que pensam que no momento estão sendo muito espertos, muito cheios de si, eles vão se deparar com a verdade. E a verdade virá com o tempo. Mais à frente, então, ele dirá: o tempo ferirá os tiranos. E vai chegar a hora em que eles vão ter que responder diante dos seus atos. É lei, é lei. Nós vamos ter que responder diante dos nossos atos. E vamos ter que consertar as coisas erradas que fizemos com o tempo que ele nos deu para fazermos as coisas certas. Mas mais para o final ele diz: mas o tempo compensará os trabalhadores fiéis. E o tempo vai compensar aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós realmente fizemos de bom para nós e para o nosso próximo. Porque nós podemos fazer muita coisa por nós mesmos.
que às vezes vocês podem reparar que nós não nos amamos o suficiente. Nós fazemos certas coisas conosco que não é amor por nós. Parece assim que tem uma certa raiva de nós. Ah, eu vou fazer, que se dane, vai dar tudo errado. Eu sei que ele é ruim, eu sei que ela é ruim, eu sei que eu não posso comer isso, mas eu vou comer. Então, esse ponto é um ponto que nós não nos amamos. Mas aqueles que trabalham fielmente, o tempo vai recompensar. O tempo vai recompensar. E ele aqui, no final, ele diz o seguinte: não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. O tempo é generoso nas concessões. Ele dá tempo. Não, você tem o tempo que você quiser. Pode levar o tempo que você não tem problema nenhum. Porque nós somos espíritos imortais. Então, nós temos o tempo pela frente. Então, ele é generoso. Não quer fazer agora? Não faz, não precisa fazer, não. Mas um dia você vai ter que fazer. Um dia você vai ter que acordar. Um dia você vai ter que se dar conta de que as coisas não são como você queria que fosse. Portanto, mas ele é justo nas contas. É justo. Um dia você vai ter que ressarcir com você mesmo. Porque nós fazemos muito mal ao próximo, às vezes, mas não se esqueçam, nós às vezes fazemos muito mais mal a nós mesmos. As atitudes que tomamos, a forma de vida que temos, a maneira de encararmos a vida, a maneira de tratarmos o nosso próximo, realmente nos fazem infelizes. Nos trazem essa forma de ser que amanhã o tempo vai nos cobrar. E eu duvido que aqui nós não temos ninguém com menos de 10 anos. Ah, não, tem o Rafael. Mas o Rafael tem menos de 10? Tem. Mas então não tem. Mas duvido que a gente não diga assim, eu não devia ter feito isso. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter tido mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais aceitação, como nos disse o Buda. Então, minha gente, pensem bem nisso. Vamos pensar nesse final de ano, que nós temos todo o tempo de 2025, se Deus quiser, para que a gente possa resolver muita coisa que a gente precisa resolver conosco, com o tempo. Pode fechar aí, meu filho. Assim, agora você. O tempo é seu. Eu acho que é isso. Eu acho que a Aliança em 2024 foi um convite constante para a gente refletir sobre a nossa vida e sobre o nosso tempo. Eu acho que quando a gente vem aqui, a gente é lembrado sempre da importância do tempo e do que a gente vai fazer com o nosso tempo. Para mim, vir aqui ao Aliança, todas as terças e quartas-feiras, é como eu me encontrar num porto seguro que me renova as energias, que me acalenta, que me abraça, que me traz segurança nesse caos que é o mundo que a gente vive hoje. E como eu agradeço todos os dias nas minhas preces o fato de eu fazer parte dessa casa, de ter a oportunidade de ser espírita, de encontrar um ambiente como esse. Então a gente precisa valorizar esses breves momentos, esse tempo curto que a gente vive aqui. Eu sei que a gente chega aqui cansado, somente o pessoal que vem à noite. As pessoas às vezes vêm do trabalho, vêm com as suas preocupações, com a cabeça a mil. Eu sei que às vezes é difícil até se concentrar no que a gente está falando. Mas o meu convite para o ano que vem é que a gente venha para cá com mais vontade, com mais determinação, sabendo que lá fora o convite é outro do que essa casa aqui nos traz, e que às vezes vai ser preciso a gente dar a volta por cima, se esforçar um pouco mais para a gente estar aqui, dar essa qualidade no tempo, aproveitar bastante essas do quê? 2 horas que a gente passa aqui juntos, pegar essas 2 horas e fazer com que elas sejam horas transformadoras na nossa vida. Que essas 2 horas perdurem por muitas horas ao longo da nossa semana. Que nos deem, que nos ajude a dar o sustentáculo que a gente precisa para aguentar a semana toda até a próxima quarta-feira, onde a gente vai renovar de novo as nossas energias, o nosso alto amor, o amor ao próximo, a estar atento ao que realmente vale a pena a gente dedicar o nosso tempo. Quanto tempo a gente desperdiça com coisas que não têm o menor sentido para a nossa vida? Pensem sobre isso.
nesse finalzinho de ano. Quem sabe, talvez uma boa proposta para a gente botar na nossa lista é dar mais valor ao nosso tempo e pegar esse tempo e utilizar com coisas que façam sentido para a gente não se permitir e deixar ser invadido por coisas, talvez pessoas, situações, assuntos que não valem a pena, que só vão consumir a nossa energia, que vão trazer muito mais problemas, talvez dores e sofrimentos, do que sentido para a nossa vida. Pensem nisso. Que essa casa continue sendo esse porto seguro. Para mim é, e eu tenho certeza que para todos os médios da casa ele também é. E eu espero sinceramente que seja para vocês esse porto seguro. Que seja esse renovador de energias boas. E espero sinceramente que esse ano tenha essa casa podido trazer para vocês a renovação de pensamentos, de desejos, de vontade. Eu tenho certeza absoluta que estar nessa casa, usado boa parte da minha encarnação nessa casa, valeu e valerá muito a pena para mim. Me trouxe muitos benefícios. Não benefícios financeiros, mas benefícios que valem muito mais do que qualquer metal precioso. Me trouxe segurança. Me fortaleceu a cada dia que eu vim aqui a minha autoestima, meu auto-amor. Puxou minha orelha várias vezes, me alertou para o caminho errado que eu estava seguindo, me sacudiu na hora que eu precisava, dizendo: olha aí, está usando errado o seu tempo. Cuidado, esse não é o caminho que você quer. Essa casa teve esse poder. E eu espero sinceramente que tenha também mexido com vocês. Essa casa aqui não é uma casa para que a gente se sente confortavelmente e tire um cochilo, até que possa fazer isso. Nada contra. Mas muito mais que isso, essa casa vem para sacudir a gente, tirar a gente da zona de conforto. Eu sei que incomoda, eu sei que às vezes a gente não quer ficar quietinho no canto, né? Quer deixar o tempo passar, mas a gente precisa ser sacudido, gente. E se for sacudido, que seja nessa casa e não nas tormentas aí fora. Por que a gente não evoluir, crescer pelo amor e não pela dor? O convite dessa casa é o amor. Cabe a vocês, em 2025, escolher qual caminho vocês querem trilhar. E sugiro que escolham do amor, porque o da dor, mesmo que você não convide, ele bate a nossa porta. É impressionante. Então, escolha o caminho do amor para vocês. Essa casa vai estar com as portas abertas, provavelmente em março, né? Aqui nas 4, mas quem quiser vir terça antes, né? Provavelmente terça vai estar com as portas abertas para a gente continuar nessa caminhada juntos, para vocês se aportarem aqui de vez em quando nas tempestades lá fora e renovarem as suas energias e poderem continuar a sua viagem tranquilamente. Contem com essa casa, contem com Ariel, Frei José, Dr. Lucas e toda a espiritualidade que compõe essa casa, e há muitos espíritos que a gente não fala o nome, mas que trabalham arduamente na casa por vocês anonimamente. Contem também, eu não posso deixar de falar, com seus mentores espirituais. Às vezes a gente esquece deles, né? Porque a gente não sabe nome, então fica aquela coisa. Eles estão ao lado de vocês, não duvidem disso. Todo o tempo da jornada de vocês. Vocês não estão sozinhos. E quando nas férias bater aquela dificuldade, lembrem-se do que eu estou falando agora. Vocês não estão sozinhos. Quando a dor apertar, feche os olhos e pense nos amigos espirituais. Eles estão presentes. Mais do que a gente possa imaginar, os nossos amigos espirituais estão presentes e muito presentes. Vários nesse momento, eles estão ao lado de vocês, abraçando vocês, doando a vocês as energias e os fluidos que vocês precisam para acalmar os seus corações, as suas mentes, os seus espíritos. Essa casa, apesar de estar de férias fisicamente, espiritualmente, como a Sara falou, e Frei José nos avisou, não estará de férias. Estará atuante na vida de cada um de vocês. Protegendo,
amparando, cuidando de vocês e de suas famílias. Sigam em frente confiantes, não tenham medo das tempestades que virão. Estarão amparados, certamente. Pai, e nesse momento, Senhor, cubra com seu manto sagrado a todos aqui presentes e suas famílias. Que Mãe Maria nos envolva no seu amor maior, na sua paz e no seu carinho, nos trazendo a tranquilidade da alma que necessitamos nesse momento. E através dos passos, todo o amor dessa espiritualidade amiga que se encontra presente seja transmitido para cada um de nós, trazendo a saúde, o equilíbrio físico, emocional, o equilíbrio espiritual que cada um necessite. E saiamos daqui fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, na nossa alegria e no nosso amor. Pedimos a Ti, Pai, a Tua permissão, a permissão a toda a espiritualidade dessa casa e aos nossos mentores espirituais. Permissão para irmos para os passos. Graças a Deus.